Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que estamos aqui. Que bom que estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens novas. Hoje é dia 1º de novembro. E nós vamos começar a falar sobre os pilares da fé. Nós sabemos que ontem comemoramos os 506 anos da Reforma Protestante e a gente vai falar um pouquinho desses fundamentos, desses pilares que levaram a essa Reforma Protestante e que nos segue até hoje, que tem sido base, sido também fundamento para a nossa fé hoje em 2023. Os irmãos perceberam que eu trouxe hoje o púlpito um pouquinho para o meio. Nós estamos gravando essa mensagem e nós vamos colocar depois essa série de mensagens no YouTube, no nosso YouTube da igreja. Então, você que está aí nos assistindo, que você seja também abençoado com essa palavra, que você seja abençoado com tudo que será falado aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Falar de reforma protestante é algo, sim, que geralmente nós falamos dentro do mês de outubro, principalmente no dia 31. No dia 31, você abre o seu Instagram, você abre a internet e só vê postagem de reforma protestante. E, de fato, é importante a gente falar o que foi a Reforma Protestante. É muito interessante a gente conhecer a ideia, a visão dos reformadores, a visão teológica deles, o porquê que eles resolveram romper com a igreja, né, da época. E tudo isso alimenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa expectativa para viver uma fé cristã saudável hoje, para o nosso tempo. Tá ok? Então, essa série de mensagens vai estar baseada também, logicamente, na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, né, e prática, mas a gente também vai utilizar esse livro aqui, Pilares da Fé, do Frank Ferreira, que é um livraço, e dentro desse livro aqui tem exatamente as 5 solas. Eu vou explicar o que são essas solas. E ele vai de uma forma muito tranquila, uma linguagem muito acessível, não é uma linguagem acadêmica, é uma linguagem para todo crente, para qualquer pessoa pode ler. Então é um livro muito pequenininho, muito tranquilo de ler, Frank Ferreira, e é muito barato, tá? Esse aqui é meu, se alguém quiser emprestado, já sabe, né? Pode pedir emprestado, mas vai e volta, ok? Beleza? Então essa é a indicação. Eu vou até ler algumas coisas que o autor colocou aqui hoje. E hoje a gente vai dar início a essa série de mensagens falando sobre sola fide, que é somente a fé. Sola quer dizer somente, né, em latim, né, quando a gente fala sola, a gente está falando somente. Então, somente a fé. E por que a gente vai começar com sola fide, somente a fé? Porque um dos argumentos, uma das coisas muito fortes da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, estudando Romanos, nós vamos abrir em Romanos capítulo 1, quando ele está ali lendo Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele se depara com um texto muito famoso, muito conhecido, nós vamos ler, que vai dizer que o justo viverá pela fé. E aí abre-se a mente dele e tudo é baseado em relação à justificação pela fé. Então nós vamos abrir lá em Romanos. Ô tia, obrigado. Deus abençoe. Mais uma pedrinha na sua coroa. Já está cheio, gente. Já pode até compartilhar, hein? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou aproveitar também e vou fazer um pano de fundo, né, uma introdução. E na semana que vem nós vamos estudar mais uma sola, mais um somente. E tenho certeza que vai ser bênção, irmãos. Então não falte esse mês de novembro. Na semana que vem a gente vai falar sobre sola escritura, somente a palavra. Depois a gente vai falar sobre somente Cristo, sola Cristo, somente Cristo. Depois a gente vai falar somente a graça. E por último, na última quarta-feira do mês, nós vamos falar do Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria vai dizer somente Deus a glória, ok? Então não perca essa série de mensagens, porque está
imperdível. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 16, 17, vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E esses dois versículos, eles abriram a mente do reformador, do padre, na época, Martinho Lutero. Por que abriu a mente dele? Como que era o regime, o sistema religioso da época? É importante a gente fazer aqui essa introdução histórica. Nós sabemos que, naquela época, a igreja predominante, a igreja católica, né, que é a igreja da época, ela acreditava e ela pregava que não era somente pela fé, era a fé e as obras. Então, você era justificado por Cristo, mas também pelos seus méritos, por aquilo que você fazia. E isso foi uma grande confusão. E aí, quando Martinho Lutero se depara com esse texto, e dentro daquele contexto histórico ali, tem as questões das indulgências, né? Onde as pessoas compravam o perdão ou a diminuição do tempo no purgatório, da alma no purgatório. E esse valor era cobrado para as pessoas naquela época, e lá na Alemanha, um homem chegava lá, né, agora esqueci o nome dele, e ele colocava lá o gasofilaço, né, e cada moedinha que caía no gasofilaço dizia-se que uma alma era liberta do purgatório. E tinha um papel, irmão, tinha um documento, e aquelas indulgências eram vendidas para a construção lá da Basílica de São Pedro em Roma. E isso aqui não sou eu que estou falando ou inventando, é história. Está na história da igreja e também está na história normal quando a gente estuda na escola, em tudo que a gente pode observar. Então, irmãos, houve um grande desvio da igreja da época das verdades bíblicas. E aqui a gente não está apontando e falando mal de outra religião, de outra igreja. Muito pelo contrário. A ideia de Martinho Lutero, do reformador, não era criar uma nova igreja, uma igreja protestante. Não era criar uma nova religião. Martinho Lutero, ele tinha a ideia de ajudar, de alguma forma, para que esses desvios fossem consertados, fossem acertados, para que a igreja voltasse para as Escrituras, ok? A gente lembra muito bem das 95 teses de Lutero, quando Lutero vai lá no castelo de Wittenberg e ele bate lá e prega as 95 teses. Essas 95 teses que ele coloca lá no castelo de Wittenberg, elas foram escritas em latim. O que significa isso, Rafael? Ou seja, naquela porta daquela catedral, daquela igreja, os acadêmicos, né, eles colocavam esses escritos para um debate teológico. E o povo, como a maioria do povo da época era analfabetos, eles não tinham acesso à educação, eles não sabiam ler nem escrever, por isso que a missa era falada, era ministrada em latim. Então, para o povo, aquelas 95 teses não faziam muito sentido, porque eles não sabiam ler aquilo que estava escrito ali. Mas para os acadêmicos, para as pessoas de dentro ali do clero, aquilo ali foi um escândalo, porque nas 95 teses, Lutero coloca muito claro os pensamentos dele sobre esse desvio, essa distância, esse distanciamento da igreja da época das Escrituras. Então, ele vai confrontar ali as indulgências, vai confrontar a autoridade do Papa e uma série de situações que você pode depois pesquisar na internet. Só você colocar aí 95 teses de Lutero e você vai ver todas as teses lá hoje, direitinho traduzido em português. Maravilha. Hoje nós temos acesso a essas 95 teses e ele pegou pesado nesse sentido, e aí isso gerou uma série de situações e ele foi convidado a
uma audiência pública, e ele foi, não convidado, né? Ele foi, na verdade, ali obrigado a se retratar diante do Papa, diante das autoridades, até do Império, e ele falou que ele não poderia voltar atrás naquilo que a consciência dele que estava cativa a palavra de Deus, as Escrituras. Então ele não se retratou e ali se iniciou de uma forma oficial a ruptura, né, com a Igreja Católica, com a Igreja da época. E aí Martinho Lutero, né, estudando a palavra, que ele era um teólogo, um professor, e conhecia o hebraico, conhecia o grego, ele era muito estudioso, e ele se deparou com esse texto. E quando ele se depara com esse texto, irmãos, e ele começa a avaliar, e começa a olhar ao redor dele o que a igreja da época pregava, falava, ele começou a questionar no seu coração, na sua mente, que aquilo estava errado. Que a justificação, ela é somente pela graça, mediante a fé. E aí, quando eu leio esse texto aqui, ontem eu fui numa aula, num seminário lá da Igreja Congregacional, lá em Alcântara, e o Marinaldo Cardoso, que é pastor congregacional, ele estava ministrando, ele falou que quando o Martinho Lutero estava lendo isso aqui, ele escreveu do lado, sola, somente a fé. Nada mais pode justificar o homem diante de Deus. Por que isso, irmão? Por que justificação está caminhando juntamente com a fé? Porque nós sabemos que nós somos justificados diante de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo, pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, os méritos estão todos jogados, lançados em Cristo, no sofrimento dele, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E nós recebemos essa graça, essa salvação que é gratuita, mediante a fé. Nós precisamos crer. E o crer vai nos dar essa autonomia, essa liberdade de receber todos os benefícios que Deus tem para mim e para você. Então, quando a gente fala de fé, se você pegar a palavra fé e lá no dicionário, vai dizer que é crer, que é confiar em algo ou em alguém. Eu tenho fé que o tio Nilton, sábado, vai comemorar que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores. Já está comemorando. Ou seja, ele crê que o Fluminense vai jogar muito bem e vai ganhar. Eu tenho fé e eu creio que o Fluminense vai jogar muito mal e vai perder. Ok? Então, a fé é quando a gente deposita em algo ou em alguém a nossa confiança, a nossa crença, é uma crença. Então, o homem, quando ele é criado, Deus já coloca essa centelha de fé, de crença, de crer em Cristo Jesus, na criação, no Criador. Só quando o homem ele se afasta de Deus na queda, lá em Gênesis capítulo 3, o homem ele perde também essa capacidade de crer. Por isso que, até para crer em Jesus Cristo, para ter fé, nós precisamos de Deus, Deus que nos dá a fé. Deus, ele, através da pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra para que a fé seja manifestada na nossa vida. Então, quando Martinho Lutero, o reformador, ele coloca essa base teológica, o justo viverá pela fé, nós somos justificados pelos méritos de Cristo, mediante a nossa crença, a nossa fé e a nossa confiança no que Cristo já fez. Então, quando ele coloca isso como base, irmãos, isso é algo revolucionário, algo que vai aumentar e vai trazer as pessoas para a palavra de Deus. Porque a ideia dos reformadores é trazer a igreja, né, para as Escrituras novamente. A igreja tinha realmente se afastado das Escrituras. Né? A autoridade dos sacerdotes, do Papa, naquela época, irmãos, tinha a questão dos objetos sagrados, né, que eles vendiam também para poder mandar o dinheiro para a Basílica.
de São Pedro. Ou seja, nós temos aqui um pedaço da cruz de Cristo. Nós temos aqui o dente, não sei de quem, do apóstolo tal, né? Então, assim, várias situações que foram sendo acumuladas, né, de forma errada, e quando ele coloca as 95 teses, há essa ruptura, e a primeira sola que a gente vai estudar, que a gente já está estudando, é a sola fide, somente pela fé. Ok? E nós sabemos, nós abrimos lá nossas Bíblias, lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Pediu o Antônio para colocar aí, meu parceiro. Hebreus capítulo 11, nós temos ali a galeria da fé, dos homens de fé, mas no versículo 1 vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras versões, a fé é o firme fundamento. No versículo 2, pois, por meio dela, da fé, que os antigos receberam o bom testemunho. No versículo 6, vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, nós precisamos do Senhor, mas precisamos nos aproximar dele, crendo pela fé que ele é o nosso Deus, que ele é o Criador de todas as coisas e que Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos justificar. Então, isso, irmãos, precisa ficar muito claro para a nossa fé. Por isso nós chamamos pilares da fé cristã. A nossa fé está fundamentada, está enraizada em Cristo Jesus. Amém? E nós vivemos num tempo, irmãos, onde as pessoas têm depositado sua fé em várias outras coisas. As pessoas têm batido no peito e se achando maiorais, se achando que podem fazer tudo, que podem receber o favor de Deus. E aí o autor aqui do livro, Frank Ferreira, ele vai falar algo aqui muito interessante sobre isso, que a fé, ela é gratuita, e a fé é o único meio pelo qual a justiça de Deus é concedida ao pecador. Nós precisamos ter a consciência que nós somos pecadores diante do Senhor, e que pelos nossos méritos nós não vamos conseguir o favor de Deus. E Martinho Lutero, ele vivia num momento muito perturbador da igreja, onde eles queriam se martirizar, eles queriam alcançar esse favor de Deus de qualquer jeito. Então, quando ele compreende que se flagelar não adiantava nada, porque Cristo já fez isso para ele, pelo pecador, isso foi libertador. E quando nós descobrimos e vivemos baseados nessa verdade bíblica, que Cristo já pagou pelos nossos pecados, nós fomos perdoados, não porque nós merecemos, mas por méritos dele, isso é libertador para mim e para você também. Porque nós vamos deixar, irmãos, de vir à igreja, de viver uma vida querendo impressionar Deus, querendo ser pessoas que realmente lá no fundo nós não somos, querendo aparentar uma religiosidade que nós não conseguimos sustentar fora da igreja. Então nós precisamos ter toda a humildade e reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, da graça dele, e que precisamos continuar crendo, precisamos continuar firmes na nossa fé. Porque, irmãos, muitos ventos de doutrina estão entrando dentro das igrejas. Muitas
muitos ensinamentos errados estão entrando dentro dos nossos arraiais. E nós precisamos continuar firmes, buscando ao Senhor, para que nós não caiamos nesses erros teológicos, nesses falsos ensinamentos deste século. Nós sabemos que a fé tem sido abalada, a fé de muitos tem sido abalada. Muitos estão confusos, muitos estão sem saber para onde ir, porque estão com a fé muito reduzida, estão com a fé lá embaixo. Precisam de um upgrade, precisam ser reabastecidos. E aonde nós vamos nos reabastecer, aonde nós vamos reafirmar a nossa fé, reavivar a nossa fé dentro da igreja através da palavra de Deus. Então, desafio aos irmãos essa noite a pedir a Deus, a orar, pedir a Deus mais força, mais fé para crer, para não duvidar das suas verdades, para que em meio às tribulações, em meio às confusões que nós vivemos, que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Amém, irmãos? Pela fé em Cristo, portanto, a justiça de Cristo se torna a nossa justiça, e com ela, o nosso tudo, que é de Cristo, assim, pelo próprio, ou por Ele próprio, torna-se também nosso. Ou seja, a fé não é base para a nossa justificação, como eu falei, mas sim é o único meio para o qual nós recebemos justificação. Ela é, por assim dizer, o caminho pelo qual a justiça é colocada na nossa conta. Nós não somos justos. Jesus Cristo é justo. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é perfeito. Ele não pecou. E por isso Ele foi entregue na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus foi entregue para que eu e você pudéssemos ser justificados. A fé deve-se corretamente entender que é o reconhecimento de que pecadores não têm nada em si mesmos para barganhar com Deus, né? Ou seja, você vem para a igreja, você dá o seu dízimo e faça isso para que você possa alcançar o favor de Deus. Você crê em Jesus Cristo, ok, e não, aí Martinho Lutero, né, baseado na palavra, na Bíblia, fala assim, não, somente a fé, nada mais do que a fé justifica o homem pela graça de Deus. Ou seja, nós recebemos a salvação, e lá em Efésios capítulo 1, irmãos, nós temos lá os benefícios, né, de quando nós entendemos e recebemos pela graça de Deus, mediante a fé, a salvação, todos os benefícios, nós nos tornamos filhos de Deus, adotados, somos a família de Deus. Tudo que nós recebemos do Senhor, recebemos mediante a nossa fé. Então nós precisamos fortalecer uns aos outros em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Nós precisamos fortalecer uns aos outros, orarmos uns pelos outros, para que possamos continuar firmes no Senhor. Amém, irmãos? E falar de reforma é muito bom. Ontem nós lançamos um podcast sobre a reforma protestante, falamos quase 2 horas, eu e mais 2 pastores, na verdade um teólogo e um pastor, e como é bom a gente olhar para trás, diferente da tradição da época, que colocava a tradição e a autoridade do Papa acima das Escrituras. Na verdade, nós precisamos colocar a tradição embaixo das Escrituras, mas não podemos deixar a tradição totalmente de fora. Porque homens antes de nós sofreram, pregaram o Evangelho, estudaram, foram martirizados para que nós pudéssemos hoje continuar como igreja do Senhor. Então nós não colocamos a tradição em pé de igualdade e nem acima das Escrituras, mas nós colocamos a tradição submissa às Escrituras. Então nós precisamos ter muita alegria em continuar firmes no Senhor,
Nós precisamos continuar com esse prazer de ser igreja, de vir à igreja, de estudar, de fortalecer uns aos outros, a nossa fé em Cristo Jesus, porque nós precisamos continuar levando essa mensagem, esse evangelho para outras pessoas. Muitas pessoas, nesse exato momento que nós estamos aqui, estão querendo tirar suas próprias vidas. Não veem mais sentido na vida. Elas precisam ser alcançadas. Elas precisam ser alcançadas pelo evangelho, através da pregação. Como nós já falamos aqui, que a fé vem pelo ouvir. E nós precisamos ser esses portadores do evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a fé é estender as mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Que frase linda. Vou repetir, a fé é estender as suas mãos vazias, porque nós não podemos oferecer nada a Deus em direção ao Cristo que já ofereceu tudo por nós, a sua própria vida. O que nós podemos fazer é entregar a nossa adoração, a nossa vida, sim, mas nós não podemos fazer nada para acrescentar o favor de Deus nas nossas vidas, porque já foi feito tudo por nós. E esse é um grande pilar da nossa fé, da nossa vida cristã, que é a nossa fé. E aí eu te pergunto, você que veio aqui essa noite, você que está nos ouvindo, como que anda a sua fé em Cristo Jesus? Inabalável, não importa a ventania, não importa o que vai vir, você continua firme no Senhor, ou você tem dado uma cambaleada, está duvidando, né? E é interessante que em vários textos da Bíblia, principalmente aqui nos evangelhos, Jesus vai dizer para os próprios discípulos, homens de pouca fé, ou de pequena fé. Então, se você está, assim como os discípulos, né, duvidando, ou passando por um momento de instabilidade, isso é, em certo momento, até normal. Mas nós precisamos avançar, precisamos continuar crendo em Cristo Jesus. Momentos difíceis de instabilidade vão vir, aflições vão vir. Nós não estamos isentos das aflições, mas nós precisamos continuar crendo, continuar firmes, seguindo ao Mestre, assim como os discípulos fizeram. Tomaram muita pancada, assim como nós também tomamos, muitas das vezes porque nós duvidamos. Nós precisamos, muitas vezes, através da palavra, sermos sacudidos, né? Eu creio que essa geração precisa ser sacudida pela Escritura, pela palavra de Deus, porque elas possam, para que possamos, né, eu estou me incluindo também, entender que o Deus das Escrituras, o Cristo revelado nas Escrituras, continua sendo o mesmo hoje, continua agindo ainda hoje através do teu Espírito Santo. Então, se a sua fé está aí, meio catimbada, como a gente fala aqui na CIB, que você se prume, ou se aprume, que você fique firme, inabalável, porque Cristo já venceu por nós. Isso precisa estar no nosso coração, na nossa boca, quando nós estamos passando por uma tribulação. Cristo já venceu, já está consumado. Isso é uma fase, vai passar. E muitas das vezes nós precisamos entender que as aflições, os problemas, as situações adversas, as crises são momentos de provação da nossa fé. E quando nós falamos de fé, nós lembramos de Abraão, pai da fé. E quando Abraão, ele é ordenado, ele não é convidado não, ele é ordenado por Deus a subir lá no Monte Moriá para sacrificar o seu filho, o seu único filho Isaque. Abraão não duvidou. Abraão creu. E isso foi imputado por Deus na vida dele, porque ele creu. Então, nós precisamos continuar crendo que mesmo que se tudo estiver turbulento, sombrio, escuro, nós precisamos continuar crendo que Cristo está conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que você saia daqui hoje fortalecido,
que você saia daqui hoje convicto, vibrante na sua fé, que a sua fé possa ser uma fé inabalável, que você possa ter uma fé tão grande, que você possa contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? Nós precisamos mais de homens e mulheres de fé, de garra, pessoas de oração, pessoas de palavra, para que possamos avançar. Porque se a gente ficar com toda a crise, com todo o problema, ficar de mimimi, chorando pelos cantos, não vai resolver. Nós precisamos nos levantar, precisamos abrir a Bíblia, a nossa palavra, a Escritura, e precisamos orar e precisamos confiar que Deus não perde o controle, nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada. Tudo está debaixo da sua soberania. Amém, irmãos? Então, Deus continue abençoando a sua vida. E não falte semana que vem. Semana que vem nós vamos dar continuidade a essas 5 solas, os pilares da fé. E se você puder, traga uma criança, porque lá atrás a Juliana também está falando do mesmo tema com as crianças, somente a fé, ok? Então vocês não venham para a igreja sem as suas crianças, seus filhos, netos, sobrinhos, tragam eles, porque é muito importante que nós podemos passar para eles também esses pilares, esses fundamentos da nossa fé, ok? Então na semana que vem vai estar o pastor Mateus com a gente aqui do CBI. Ele vai estar falando sobre a sola Escritura, somente as Escrituras, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, não falte e convide mais uns 5 aí para vir com você. Convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar, nós vamos cantar, e você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Fique à vontade. Lembrando que na semana que vem, nós vamos ter a nossa conferência Sinalizando o Reino, começando na sexta-feira, e nós já estamos com a expectativa lá no alto. E a partir dessa semana nós já vamos intensificar aí a nossa divulgação, pedindo aos irmãos que divulguem, que convide. Sexta, sábado e domingo, na semana que vem, nós vamos estar aqui unidos, fortalecidos para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo.